E hoje nós estamos falando sobre não se enfraquecer. Tem muita gente que começou bem, mas acabou se enfraquecendo. Isso não pode acontecer. Você que está aqui ou em casa, 2 Samuel, capítulo 3. Abra lá, por favor. Segundo livro de Samuel, capítulo 3. Aqui fala de uma batalha entre Davi e Saul. E tem muita lição para nós, pessoal. Primeiro, deixa eu só lembrar você, o Davi não tomou o trono de Saul. Saul perdeu por desprezar, rebeldia, né? Ele foi privilegiado em ser o primeiro rei de Israel, mas achou que como rei podia fazer do jeito dele, que não ia acontecer. Ele pagou caro, perdeu o trono. A Bíblia diz que um espírito mau entrou nele. Você vê quantas perdas Saul teve. E Deus levantou um homem fiel, né? Davi, por ser encontrado um homem fiel, Deus colocou ele no trono. E o Saul começou a perseguir Davi, pessoal, porque ele não aceitou perder o reinado. Mas aí qual é o entendimento para nós? Primeiro, o diabo não aceitou perder a gente para quem? Para Deus. O diabo, né, não está feliz de ver hoje, ver você servindo a Deus. Então, ele vai fazer de tudo para fazer você voltar para a velha vida. Fala, está amarrado em nome de Jesus. Mas o diabo também não quer perder a sua família, a nossa família, para quem? Para Deus. Então, diante disso, o inferno não vai cruzar os braços. Olha o que vai acontecer. Vamos ver? 2 Samuel, capítulo 3, verso 1. Diz assim: e houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa o quê? Tem horas que a guerra é grande, pessoal. Só que nós não podemos desistir antes de vencer a guerra. Tem muita gente, a guerra não acabou e a pessoa já parou de lutar. Vou dar um exemplo. O familiar estava nas drogas. A pessoa começou a lutar. Ele vai parar de usar, ele vai ser um homem de Deus. E não aconteceu isso. E a pessoa parou. Não, ela deveria lutar até acontecer. Enquanto ela não visse aquela pessoa liberta, ela não poderia parar o quê? De guerrear. Outra é na saúde, né? Talvez até pessoalmente, a pessoa descobriu uma enfermidade, ela começou bem, orando, está amaldiçoado, doença sai. Mas aí chegou um tempo, o resultado não veio, ela parou de guerrear. Não, nós temos que guerrear até o fim. Enquanto a batalha não for vencida, nós não podemos o quê, pessoal? Parar. Eu falo, a reunião da família. Quantas pessoas começou, não, minha família vai servir a Jesus, a família nem veio para a igreja e a pessoa já saiu da batalha. E um dia vai prestar conta a Deus. Porque a nossa missão, lógico, você não vai trazer ninguém da sua família arrastado, forçado. Mas através da sua fé, Deus vai trabalhar no coração deles e eles vão se converter, quem crê. Mas tem muita gente que, volta a dizer, a batalha se estendeu, ao invés dele continuar batalhando, não, eu não vou desistir, eu vou até o fim. Ele parou de lutar, ele desistiu da batalha. Mas aí, a segunda parte do versículo é a nossa mensagem. Aí diz assim, porém Davi se ia, o que, pessoal? Fortalecendo. Mas os da casa de Saul se iam o quê? Aí eu te pergunto, de que lado você está? Hoje você é aquela pessoa que está cada vez firme e forte, ou você está se enfraquecendo? Você vê que nessa batalha, Davi forte, Saul fraco. Vamos pegar para nós. Nessa batalha pela salvação da família, você está forte ou você está fraco? Ah, pastor, eu já não estou conseguindo acreditar. Ah, pastor, nisso eu já estou até me acostumando. Não, nessa batalha você não pode se enfraquecer. Quem tem que se enfraquecer são os demônios, irmão. Agora, como é que o mal se enfraquece? Quando você está forte. Mas da onde vem essa força? Então, entenda, para mim ser forte, a minha força vem de quem? De Deus. Então, se você não tiver uma comunhão com Deus, você não vai ter essa força. Se você estiver fraco, você não vence o mal. A gente só consegue derrotar o diabo se estiver fortalecido. Então, nós temos que nos fortalecer. Como é que eu alcanço essa força? No próprio livro de Salmo, olha o que diz, já vou voltar aqui. Salmo capítulo 104, é conhecido nosso. Então, Davi estava cada vez forte e Saul fraco. Nessa batalha pela família, você tem que estar cada dia mais forte. A família não veio para a igreja ainda, mas você está firme, você está forte, você está lutando. O que nós não podemos, pessoal, é enfraquecer. E muita gente está se enfraquecendo.
Muita gente, a família nem veio para a presença de Deus, ele já jogou a toalha, ele já desistiu. Não, quem deveria desistir do combate não é eu e você. Quem é que tem que desistir da batalha, pessoal? O diabo. Mas você só vai conseguir fazer o mal enfraquecer se primeiramente você estiver o quê? Forte. Se você estiver forte, o diabo não vence quem está forte. O diabo não vence quem está fortalecido. O diabo derrota aquele que está o quê? Fraco. E por que muita gente está fraca? Não é o problema que nos enfraquece. O que nos enfraquece é a falta de comunhão, é a falta de buscar a Deus, é a falta da palavra. A falta da palavra faz a pessoa enfraquecer, faz a pessoa perder o ânimo. Olha o que diz aqui, ó. Salmo 104, versículo 15. Eu vou ler todo o versículo, mas o final está a nossa parte. E o vinho que alegra, o quê? Não pega onda não, hein? Não, pastor, a Bíblia diz que o vinho alegra, então eu vou beber uma taça de vinho. Não, nossa alegria vem de quem? Se a gente pegar o vinho aqui, podemos colocar, na Santa Ceia a gente fala o vinho, mas o vinho é o sangue de Cristo, que é a comunhão. O vinho aqui, vamos pegar, é a comunhão com Deus que alegra você. Quando você está em comunhão com Deus, você pode estar passando a luta que for, você tem alegria. Você está doente, mas você está feliz, e você crê no milagre. Você tem um problema em casa, mas por você estar em comunhão com Deus, essa comunhão te traz alegria. Mas aí vem mais. Ele faz reluzir o seu rosto como o quê? Cristão não tem que andar apático, pessoal. Quantas vezes você olha para um cristão, você vê, está desanimadinho, sabe? Você olha para a feição dele, não está bem. Isso não vai resolver o seu problema. O que resolve o problema é a fé. Ficar com cara fechada, cara de tristeza, resolve alguma coisa? Não. E outra coisa, a Bíblia diz que o coração alegre, ele aformoseia o quê? Quando você vê uma pessoa, o semblante dela não está legal, é porque o interior dela não está legal. Porque o que reflete aqui fora é o que está aqui. Então, se aqui fora eu estou com a fisionomia triste, eu estou sem brilho, eu estou sem luz, é porque aqui dentro eu estou assim. Mas aí vem a nossa parte. E o pão que fortalece o quê? Mas qual é o pão? Que pão que é esse que fortalece você? Vamos lá em João, Evangelho de João, capítulo 6. Olha o que Jesus fala. Então, o pão fortalece. Se você não come do pão, não se alimenta da palavra, você vai se enfraquecer. Por que a gente vê muita gente está se enfraquecendo na batalha? Não está comendo do pão, meu irmão. Tem gente que está até dentro da igreja, mas o pastor está pregando, a pessoa está aqui, mas a cabeça dela está em outro lugar. Ela não se alimentou. Então ela não está comendo do pão. No dia da batalha, ao invés dela colocar o inimigo para correr, é ela que vai acabar o quê, pessoal? Porque ela está fraca. Ela não come do pão. Responda, você que está aqui na igreja, como o pessoal que está em casa, muita gente assistindo. Essa semana, fora da igreja, você leu a Bíblia sozinho? Você pegou a sua Bíblia e falou, peraí, eu vou pedir a Deus uma palavra. Se você não fez isso, você não está comendo o pão. É o pão que fortalece. O que fortalece o cristão é o que? A palavra. Se você não comer do pão da palavra, você não vai se fortalecer. Aí o que acontece? Na batalha, você vai se enfraquecer. Aí você ficando fraco, o diabo domina, o mal toma conta da situação, como infelizmente acontece em muitas casas. Em muitos lares, o diabo ele está fazendo o que ele quer, né? O pessoal diz, ele está pintando e bordando, mas porque está faltando uma pessoa forte. Irmão, aonde tem uma pessoa forte, o inimigo não fica. Fica, pessoal. Você tem que ser essa pessoa forte, você tem que se alimentar para colocar o inimigo para correr, diga assim seja. Olha o que Jesus fala, João 6, versículo 51. Ele diz assim, pessoal, eu sou o pão vivo que desceu. Se alguém comer deste pão, viverá o quê? E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida o quê? Jesus é o pão que fortalece. Então, toda vez que você meditar na palavra, você está comendo pão. Quando você ora, sabe? Você separa aquele momento, eu vou buscar Deus, eu vou me envolver. Você está se fortalecendo. Aí o que acontece? A batalha vem, mas você estando fortalecido, você não vai se enfraquecer, você não vai desanimar. Quer ver? Volta lá de novo, 2 Samuel 3:1. Naquela batalha,
A segunda parte diz o quê? Vamos lá? Porém, Davi se ia o quê? Mas os da casa de Saul, eu pergunto, e hoje? Pastor, não, cada dia eu estou firme. Pastor, não aconteceu, mas eu estou na fé, eu creio que vai acontecer, eu não vou desistir. Se você se alimenta do pão, é assim que você age. Mas se você não se alimenta do pão, você está cada dia, igual o pessoal diz, está parando aos poucos. Cada dia está desanimando, cada dia está, não dá, está difícil, eu vou abrir mão, vou deixar de lutar. Mas por que está se enfraquecendo? Porque não está se alimentando. Meu irmão, quem se alimenta não se enfraquece, diga glória a Deus. Lembra do Elias? Eu só vou citar, não vou chegar a ler. O Elias, pessoal, ele tinha acabado de vencer 450 profetas. Quem lembra? Ele fez o desafio. Deus mandou fogo. Ele foi e enfrentou aqueles homens. De repente veio uma ameaça de uma mulher. Jezabel chegou e falou, olha, o que ele fez com os homens, eu vou fazer ele. E determinou, amanhã, a tal horário, ele vai ver o que eu vou fazer com ele. Foi uma ameaça. Irmão, um homem que tinha acabado de vencer 450 homens, uma ameaça de uma mulher, era para ter intimidado ele? A verdade é, isso representa a vida de muita gente. Você já venceu muita batalha, irmão. Você já venceu muitos problemas. Hoje, talvez, comparando o que você já enfrentou e o que você está enfrentando, comparando, hoje, esse problema é bem menor. Mas esse problema tão pequenininho está te enfraquecendo. Esse problema tão pequenininho está te deixando, agitado. Por quê? Você está precisando comer do pão. Você está precisando se fortalecer. Quem está entendendo? Você já enfrentou coisas piores de cabeça erguida, tranquilo. Hoje, talvez, uma coisa menor está deixando você abalado. Mas por quê? Você não está se fortalecendo. Se você estivesse comendo pão, aí lembra, aí diz a Bíblia que Elias foi para o deserto, ficou embaixo de uma árvore, ele chegou a pedir a morte, pessoal. Ele chegou a pedir, me leva, tal. A Bíblia diz que Deus mandou um anjo lá. O que o anjo fez? Quem lembra? Ele estava deitado, olha a condição daquele homem. O anjo foi, uma botija de água e um pão. Diz a Bíblia que ele levantou, tomou a água, comeu o pão. Só que voltou o quê? Voltou a deitar. Não adianta, se ouve a palavra, amém, que mensagem. Mas você volta a deitar, você volta a ficar do mesmo jeito. Não, tem que reagir. Aí diz a Bíblia que o anjo tocou pela segunda vez, falou, a tua caminhada é longa. Diz a Bíblia, pessoal, que com a força daquela comida, ele andou 40 dias sem parar. Nossa comida é a palavra. Quando você se alimenta da palavra, você vai caminhar, você não vai parar, você vai avançar, diga glória a Deus. Irmão, não somos nós que temos que enfraquecer. Quem tem que enfraquecer é o demônio que estava agindo na sua casa. É nós que temos que fazer o demônio enfraquecer. Como assim, pastor? Através da sua fé. Através da sua fé, os demônios vão chegar uma hora que vão dizer, aqui eu não fico, eu não quero ficar mais aqui. Mas hoje, está sendo ao contrário. Os cristãos estão enfraquecendo e os demônios estão dominando. Não, era para a gente colocar o inimigo para o quê? Correr. Era para você intimidar o inimigo com a sua fé, né? Ou seja, todo dia você está ali, não adianta, minha família é de Jesus. Aí você ora, você manda o mal embora. E ele vai. A Bíblia fala dos heróis da fé, qualquer dia eu vou dar um estudo para você. A Bíblia diz, pessoal, que eles colocaram os inimigos para correr. Vamos ver isso? Hebreus capítulo 11. Os quais pela fé. A arma mais poderosa que nós temos é o que, pessoal? É a nossa fé. O que esses homens fizeram com a fé deles? Vou ler com você. Diz assim, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o quê? Fecharam as bocas dos leões. 34. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos o quê? Mas hoje está ao contrário. Aquele que está na igreja ouvindo a palavra, está se enfraquecendo, está desistindo, está desanimando. Irmão, eles fizeram o inimigo fugir. Eles fizeram exércitos.
Quando você está forte, é o que vai acontecer. Você forte, os demônios fracos vão chegar uma hora, eles não vão conseguir ficar, eles vão sair. Aí o que acontece? Sai o demônio, sai o problema. Sai o demônio, sai o vício. Sai o demônio, sai o comportamento errado. Quem está entendendo? Mas por que eles saíram? Porque você estava forte, você se fortaleceu, você enfrentou. Mas se você não se fortalece, você se curva. Você acaba desistindo, não aguento mais, fazer o quê? Eu vou aceitar, meu filho é desse jeito, minha família é assim, e não vai mudar. O fraco pensa assim. Mas quando você está forte, não, minha família é do Senhor. Enquanto eu não ver minha família salva, enquanto eu não ver minha família firme e forte, eu não vou parar de lutar. Quem está entendendo? Tem que se fortalecer, meu irmão. Mas não é só contra o diabo, não, é contra a tentação. Quando você se fortalece, o diabo pode tentar você o nível que for. Ele pode oferecer dinheiro, ele pode colocar mulher bonita, homem bonito, ele pode fazer o que for. Se você está forte, você não cai. Olha a importância de se fortalecer, não só para as batalhas do dia a dia, mas até nas tentações. Eu estou sendo um profeta, tem gente aqui, Jesus sabe, sua luta, toda semana, senhora, eu não quero fazer. Você vai ver, você cometeu o mesmo erro. Mas por quê? Você está precisando se fortalecer. O pão fortalece o quê? Eu estava dando um exemplo hoje, irmão. Quando você percebe que você está fraco, é aí que você tem que vir mais reuniões. É aí que você tem que vir mais na igreja. Por quê? Você está precisando o quê? Se fortar? Mas aí não. O fraco, a pessoa está fraca, está perdendo para a tentação, está desanimando, está querendo desistir. É a que menos vem na igreja. O que deveria estar ali se alimentando, não, precisa ir na igreja, estou precisando, mas não, a pessoa está fraca e cada vez mais, Deus está aqui, cada vez mais ele está fazendo o quê? Se afastando. Lembra do Salmo 27? Coloca aí, só a primeira parte. Aí você se afasta de Deus, mas olha o que o salmista diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem? Segunda parte. O Senhor é a força. Irmão, Davi era forte por causa de Deus. Se a gente for ver o menino que derrubou o gigante, Davi tinha uma estatura não tão grande, sabe? Um jovem, né, como diz o franzininho, pequenininho, mas ele derrubou o gigante com a força de quem? Você acha que aquela pedra seria capaz de derrubar aquele gigante? Não, mas foi a força de Deus. Então, o Senhor é a minha força. Você tem que ver, você está fraco, vem a tentação, você faz. O diabo traz aquela sugestão, você acaba fazendo. Você está fraco, tem que se fortalecer. Aí, voltando para a família, sua família nem se converteu, mas você já não está conseguindo orar como antes. Você não está conseguindo determinar. Meu irmão, tem que se fortalecer. Tem que comer mais do pão. O Paulo fala algo, é muita informação, estou resumindo. 2 Coríntios, Paulo fala algo aqui que acontece. Deixa eu pegar para você aqui. 11:29. Se você pegar os versículos anteriores, ele fala das lutas que ele passou. Mas olha a primeira parte, eu achei forte. Quem enfraquece, que eu também não o quê? A gente vai ver muita gente enfraquecendo. Na caminhada da fé, na comunhão com Deus, a gente vê muita gente enfraquecer. Mas o que Paulo falou? Quem enfraquece, que eu também não? Então, você vai ver muita gente enfraquecer, obreiro, pastor, pessoa que fazia a obra, largou a obra, desistiu do chamado, enfraqueceu. Mas nós não podemos o que, pessoal? Enfraquecer. Luta vem para todo mundo, irmão. Quanto mais tempo você tem de vida, quanto mais tempo você tem de fé, você viveu mais coisas. Pega uma pessoa de 70, 80 anos, ela tem história para contar, tem ou não tem? Que nem pega uma pessoa que está há 30 anos na igreja. Você acha que foi 1000 maravilhas? Você acha que esses 30 anos foi, como diz o outro, mamão com açúcar? Irmão, 30 anos ela enfrentou o inferno, mas ela está firme. Ela não o quê? Nós não podemos enfraquecer. A família não veio para a igreja, mas você já está fraco, você já está desistindo. Não. Quem enfraquece, é como se ele falasse, muita gente vai enfraquecer, muita gente vai ser vencida, muita gente não vai conseguir, que eu também não, diga, eu não vou me enfraquecer,
Mas para você não se enfraquecer, você tem que ouvir a palavra todo dia. Não é vir para a igreja, chegar aqui e ficar comendo unha, olhando para o teto. Não, é se envolver. Sabe, o pastor está pregando, irmão, pode passar quem for aqui. Se passar a maior autoridade aqui, você não olha para a autoridade, você olha para o altar. O que é mais importante é que sai de onde? Do altar. Mas aí você vê, quantas vezes me entristece. Eu falo, olha como é que a pessoa dispersa. Por pouca coisa a pessoa tira a atenção do altar, mas ela deixou de olhar para o altar, ela deixou de prestar atenção na palavra. E é a palavra que nos faz o quê, pessoal? É a distração. Eu fico pensando, irmão, você está na igreja, pode, vamos supor, quem for, chegar a maior autoridade do país, vir assistir o culto. Ele pode sentar do seu lado, você não olha para ele, você fica aqui, ó. Eu quero ouvir a palavra, eu quero me fortalecer, diga glória a Deus. Mas aí não, por pouca coisa a mente viaja, você sabia disso? Na igreja, isso é um demônio. Você está aqui, daqui a pouco você começa a pensar em uma coisa que não tem nada a ver com o momento aqui. Já viajou, já perdeu, perdeu ou não perdeu? Porque aí a sua mente começa a pensar naquilo, o pastor está sendo usado para dar palavra, mas você está disperso, você está desligado. Aí vai fazer falta, porque Jesus disse, eu sou o pão, a palavra é o pão. Aí você não se alimentou, você vai ficar fraco. E eu falo há anos, já falei isso aqui em São Carlos e repito, não tem demônio forte, o que tem são crentes fracos. Eu lembro quando começou a pandemia, foi aquele momento tão difícil, eu contei isso aqui já algumas vezes, eu creio que talvez até meu pai esteja assistindo agora. Meu pai, ele acabou contraindo o Covid bem no começo, então ainda não tinha uma explicação, ninguém tinha o norte, o que fazer, não tinha, estava todo mundo perdido, porque até então era algo o quê? Algo novo. E ele acabou, pessoal, um dia ele reclamou para minha mãe que perdeu o paladar e o olfato. Imagina, deve ser desesperador, né? Você comeu uma coisa, não sentiu o gosto, você não sentiu o cheiro, porque geralmente a comida, ela atrai a gente pelo quê? Tem comida, né? O cheiro da comida chama atenção, não chama? Né? E depois o paladar, o gosto. Aí ele reclamou com minha mãe. E foi bem na época, estava bem no início, aí foi para o hospital. Quando foi fazer uma radiografia, os pulmões dele estavam meio comprometidos, pessoal. Quem olhava a situação do pulmão, até a médica falou, era para ele estar bem mal. Aí eu lembro que a médica falou uma coisa que eu guardei. A médica falou assim, olha, o senhor era para estar bem mal, senhor Oswaldo, os pulmões do senhor tal, mas pelo que eu vejo, o senhor é uma pessoa que se alimenta bem. Não é que ele é gordo, não, ele come bem, come o que tem que comer, o alimento certo, dá para entender sim ou não? Aí a médica falou, pelo fato do senhor estar bem, se alimentar bem, por isso que o senhor não está, como diz outro, baqueado, está entendendo? Vamos trazer para a vida espiritual. Quando você se alimenta, você vai estar forte. O diabo pode vir com o que for, o diabo pode te bombardear, ele não derruba você. Diga glória a Deus. Muitos vão enfraquecer, que não seja a gente. Eu sempre falo, passa anos, um dia, pastor Nilson vai para outra missão, outra cidade, outro estado. Aí vamos supor que o pastor que está aqui é amigo, aí eu ligo, e fulano de tal. Aí eu começo a falar o nome. Ih, pastor, esse aí enfraqueceu, esse aí desviou. Não era para ser assim. Irmão, se todo mundo da sua família se enfraquecer, não, você tem que ser aquele que vai permanecer forte. Quem enfraquece? Que eu também não enfraqueça. Diga, eu não vou me enfraquecer. Porque, pessoal, se você se enfraquecer, o diabo vai sair vitorioso. Fala, está amarrado em nome de Jesus. Diga, nessa batalha, quem vai sair vitorioso aqui? Mas para você sair vitorioso, você tem que se fortalecer. Você tem que buscar a força de quem, pessoal? De Deus. Aí, para terminar, olha o que diz, Isaías 40, 29. É muito bonito. Diz assim, dá vigor ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum. Isso pode acontecer. Quando você se sentir, pastor, estou me enfraquecendo, já não estou mais conseguindo orar como antes, até para vir para a igreja, pastor, é um desafio. Pede para Deus, Senhor, me dá força.
Deus vai te dar força. Deus vai te dar ânimo. Talvez você está assim, pastor, eu sei que eu preciso orar, eu sei que eu preciso, mas está faltando. Então tem que pedir para quem, pessoal? Irmão, qual é a mensagem de hoje? A batalha vai ser grande. Só que na batalha nós não podemos enfraquecer, nós temos que o quê? Nos fortar, porque quem vai vencer a batalha, o fraco ou o forte? Então você tem que se examinar. Será que eu estou pronto? Eu sempre falo, não é esperando acontecer alguma coisa, mas é vigiar em todo o tempo. É você estar todo dia em comunhão com Deus. Por quê? Porque quando vier o mal, o diabo vai quebrar a cara, porque ele vai encontrar você forte. Diga glória a Deus. Agora, triste, quando o inimigo vem, aí o diabo decide, eu vou lá, eu vou trazer uma tentação, eu vou criar uma situação, mas não vai conseguir te vencer, porque você tem a força de Deus. Irmão, o tempo passa, mas que você continue forte. Lembra do Caleb? Lembra do Josué? Aqui eu termino. O tempo passou, mas eles não se enfraqueceram. Vai passar anos, você firme e forte na presença de Deus. O tempo passa, você está cada vez mais o quê? Agora, o triste é, passa o tempo, você está cada dia mais fraco. Tem até uma galinha que canta, tô fraco, não tem? Galinha, como é que é o nome dela? Você vê que até, imagina, estou fraco, tem crente que está parecendo essa galinha, diga Deus me livre. Tem gente que nem fala, mas quem olha para ela fala, coitado. Não, as pessoas têm que olhar para você, têm que querer imitar você, imitar a sua fé. Irmão, a gente consegue pregar para as pessoas sem falar. A nossa vida vai transmitir uma mensagem para as pessoas. Quem olha para você, imagina, a pessoa nem falou nada com você, mas ela olha para você, só de ver a sua garra, só de ver a sua força, ela quer lutar. Só que também tem o outro lado da moeda, né? Imagina uma pessoa que está querendo parar, já está desanimada, ela já está pensando em parar, aí ela olha para nós que servimos a Deus, e a gente está mais desanimado que ela. Sabe o que ela vai falar? Se esse aí que vai na igreja está assim, então, para mim ficar assim é normal também. É assim que eles têm que ver a gente? Não, o mundo tem que olhar para você, nossa, esse povo da igreja é diferente, esse pessoal é forte, hein? Esse pessoal parece que não tem problema, eles estão sempre sorrindo. É a força de Deus, irmão. Olha que bonito, você mesmo no momento difícil, você está mostrando força. As pessoas vão aprender com você, você vai encorajar pessoas através da sua vida, diga assim seja. Agora tem gente que ao invés de encorajar, ela está o quê? Desanimando. Nunca seja um exemplo negativo. Alguém olha para você e fala, se ele está assim, então, se ele que vai na igreja está assim, imagina eu. Há diferença entre quem serve a Deus e quem não? Eles têm que olhar para nós, nós temos que encorajar aqueles que estão ao nosso redor com a força de Deus, irmão. Para terminar, lembra do Caleb e Josué? Josué capítulo 14, versículo 11. Coloca o 10 só para ficar bem completinho. Josué 14, 10. Olha o que ele diz. E agora, eis que o Senhor me conservou o quê? Irmão, se até agora você está vivo, é porque Deus quis e Deus permitiu você estar vivo para você contemplar as maravilhas dele. Diga glória a Deus. Mas tem gente que fala, queria morrer, cheguei nessa idade para estar sofrendo. Que isso? Deus te conservou em vida para você ver as maravilhas dele. Não pode jogar toalha não. Não, porque já estou numa idade, não, você está no auge, você vai viver coisas maravilhosas ainda. Aí olha o que ele diz lá, me conservou em vida. 45 anos há agora, desde que o Senhor falou essa palavra, o tempo passou, mas ele guardou a palavra, irmão. Ele segurou. Hoje a gente esquece muito rápido o que ouvimos na igreja. Pastor prega, você fica feliz, dá glória a Deus, dá aleluia. Semana que vem já nem lembra mais da palavra. 45 anos ele ouviu e guardou. Ele segurou aquela palavra. Se eu perguntar o que eu preguei domingo, o senhor pregou a palavra, lógico. Mas o que eu preguei? Qual foi o assunto? Isso mostra o interesse, irmão. Você não está guardando, você não está tendo interesse. De vez em quando é bom anotar.
aquela parte da mensagem chamou a atenção, chega em casa, você vai ler, você vai reler, Deus vai falar mais ainda. Aí olha o que diz a sequência: andando Israel ainda no deserto, e agora, eis que já sou da idade de 85, irmão, ele entrou no deserto com 40, agora ele já estava com 85, o tempo passou, mas olha que bonito, o tempo passou, mas olha o que diz a sequência: e ainda hoje estou tão forte. Tem gente que com 2 anos de igreja já enfraqueceu, passou 45 anos, ele estava o quê? Passou, lembra, quanto mais tempo você tiver de fé, de vida, mais coisas você vai passar, só que você tem que estar forte. Diga glória a Deus. Diga, o tempo passou e ele estava o quê? Talvez pouca coisa, né? Você está começando agora na fé, você que está me assistindo em casa, já está fraco, já está dizendo, eu não vou mais na igreja, eu vou parar. Irmão, passou 45 anos, ele estava tão forte. Aí ele diz aí, ó, e ainda hoje estou tão forte, como no dia em que Moisés o quê? Me enviou. Qual é a minha força? Então era tal, e agora a minha força para a guerra e para sair, para entrar. Aqui termina a mensagem. Um dia você foi forte para a batalha, hoje você já está fraco, você não consegue orar mais, você não consegue repreender, mandar o diabo embora. Ele falou, o tempo passou, mas eu tenho força para a guerra. O tempo passou, mas eu ainda encaro a guerra. Diga assim seja. O tempo passa, mas nós vamos permanecer fortes. Não se enfraqueça. Lembra que Paulo falou, alguns enfraquecem, mas que não seja eu. Mas lógico, ninguém fica fraco por acaso. Por que fica fraco? Não vem na igreja, não vem nos dias de culto. Eu vejo aqui, pessoal, domingo nós temos 3 reuniões, a igreja é grande, passa tantas pessoas. Eu tenho orado a Deus, tem irmãos que eu vejo na Santa Ceia, depois não vejo mais. Até pedir, Deus, desperta os obreiros para ir atrás dessas pessoas, que a gente não consegue fazer tudo só. Eu vejo, tem pessoas que elas são inconstantes, uma época está na igreja, outra época não está. Você acha que essa pessoa vai ser forte no dia da batalha? Ela não está comendo pão, meu irmão. Ela não está se alimentando. A batalha vai vir, a tentação vai vir, e ela não vai ter força. Ele não, ó. O tempo passou, qual é a minha força? Então era, tal é agora. Ou seja, eu era forte e permaneci forte, e continuo, assim tem que ser conosco. Diga glória a Deus. Aí, o final... Agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Até a família ser salva é uma guerra. Só que essa guerra quem vai vencer? Quem estiver? A guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi estava forte, os da casa de Saul estavam fracos. Na batalha contra o inferno, nós estaremos fortes e os demônios fracos. Nós vamos fazer o que os heróis da fé fizeram. Lembra? Pela fé, eles colocaram exércitos em fugida. Quando você está forte, você intimida o inimigo. Quando nós estamos fortes, nós colocamos o inimigo para o quê? A tentação também. Lembra do José? Um jovem, puro, nunca tinha se relacionado com uma mulher. Veio lá a mulher de Potifar, tentou seduzi-lo, tentou. Ele caiu? Porque ele estava o quê? Tem gente que cai com imagem, irmão. Tem gente, né? O José, uma mulher se ofereceu, não derrubou. Tem gente que está caindo com celular, tem gente que está caindo, não é nem uma pessoa. O diabo, tem gente que é tão fraco que não precisa nem de uma mulher para seduzir, ele já cai. Uma imagem, uma coisa que ele vê, já seduz ele, já derruba. O José, uma mulher se insinuou. Você sabe o que é isso? Uma mulher, ele um jovem, hormônios à flor da pele, poderia falar, não, o que é isso? Mas não, ele era forte. Nós temos que ser forte em tudo, diga glória a Deus. Tem gente, irmão, não é nem, o diabo não precisa nem colocar uma mulher ou um homem, o diabo coloca uma imagem. O diabo coloca uma imagem, aquilo já faz a pessoa cair, aquilo já derruba a pessoa. Mas por que ela caiu? Porque ela estava fraca. Aí pega... Caiu porque lá atrás vinha na igreja quando queria, orava quando queria, abria a Bíblia de vez e nunca. Quem sabe o que é de vez e nunca? Essa pessoa vai ser forte. Vinha para a igreja,
Eu já vi isso. No meio da mensagem, no auge da mensagem, sai lá fora para beber água. Irmão, de sede você não vai morrer não. Ou então eu gosto de manhã ver um pessoal da terceira idade, eu acho tão bonitinho, você vê o respeito, né? Pessoa mais madura, eles trazem uma garrafinha de água, eu estou pregando, eles estão bebendo água, eu fico até com sede de olhar. Mas você vê, pessoal, é a pessoa que não quer perder um minuto da reunião. A pessoa que quer ouvir a Deus, ela quer receber tudo o que Deus tem para ela. Nós somos um povo forte, amém? Fique de pé que nós vamos orar.